que é uma palestra do Guia do Patchwork. Alguns de vocês já estão um pouco experimentados nessa compreensão do que é o Patchwork, porque tem trazido alguns desses conteúdos para cá ao longo desses anos, e da contribuição que esse trabalho tem para a nossa formação espiritual. Patchwork quer dizer o trabalho do caminho, e guia é uma entidade não humana, porque várias vezes ele diz para nós, vocês humanos, canalizada por uma pessoa, uma senhora chamada Eva Pieracos, que desencarnou em 70 e poucos, e canalizou 258 palestras. Cada uma delas trata de conteúdos importantes para a nossa compreensão. Esse trabalho tem como objetivo trazer conhecimento. Primeiro você conhece, depois você descobre e depois você cresce. Faz sentido, não faz? Primeiro você tem conhecimento daquilo que você é, do que você é, o que veio fazer nessa encarnação, quais são os seus propósitos, suas intenções, e depois você trabalha o desenvolvimento dos seus potenciais, trazidos aqui e agora, daqueles que realmente são o que nós aprendemos ao longo também, que são os dons que trazemos dentro de nós. E depois nós crescemos naquilo que é o crescimento espiritual, não é verdade? Então, essa palestra, vocês vão ver aqui que ela é de número 30, é logo no início desse trabalho. E ele traz para nós a vontade do ego, o orgulho e o medo. E nós falamos muito aqui das questões do ego. Alguém tem dúvida do que seja o ego? Não? Beleza. Fala de novo. Fala de novo. O pessoal tem vergonha de falar. O ego, como parte de nossa personalidade, é quem atua. Para ficar bem simples para nós. É aquela parte que usa de todos os nossos recursos para se expressar. Quer física, quer mental, quer espiritualmente, quer até organicamente. É aquela porção nossa que dá significado à vida. Na psicologia, parte de nossa personalidade. Na teoria psicanalítica, ego, id, superego, instâncias do eu. Não é verdade? Dá para entender? Agora o restante vamos entender com o orgulho mesmo. Para cá? Nenhum dos dois. Passo para frente. Então ele fala que a vontade do ego, o orgulho e o medo são os três impedimentos básicos para a perfeição. Percebe? Está aqui, ó. Gostou, Ana Luísa? Os três impedimentos básicos para a imperfeição, a vontade do ego, o orgulho e o medo. E ele fala também que isso se aplica a todas as pessoas, e desde a queda esses três atributos tornaram-se cada vez mais fortes. À medida que a queda progredia, encobria a luz básica do ser. Vocês têm ideia do que seria isso? Nós já falamos aqui, e o Rodrigo traz sempre um pouco para nós, da visão baldiana da criação, onde nós fomos criados em Deus, então somos deusinhos, né? Filhos de Deus, e em algum momento houve em nós um desejo de ser mais do que Deus, e isso gerou o que chamamos de queda. À medida que nós fomos caindo, fomos encobrindo a luz real que nós tínhamos, e viramos matéria. Foi condensando até virarmos matéria. De tal forma que geramos osso, cabelo, dentes, que nem esse planeta consome.
E estamos nos libertando desse processo, fazendo o processo de volta. À medida que vamos nos sutilizando, trabalhando essas camadas que adquirimos, vamos nos soltando como espíritos que somos. Compreende? Basicamente para nós. Então, o nosso propósito no caminho de purificação, o guia chama de purificação porque nós saímos do estado de embotamento da porção espírito. A maioria de nós tem uma centelha divina, não é verdade? Um ponto de Deus, como é dito hoje, que nos liga a Deus. Então, tirar essa camada, ele chama de purificação. E diz que todos nós estamos no caminho de purificação. Faz sentido? Estão me olhando com uma cara tão séria? Olena, por que você diz que a maioria de nós temos essa centelha divina? Não somos todos que temos essa centelha divina? Segundo a doutrina dos espíritos, ela dorme no mineral, desperta no vegetal. Entendeu? Então, estou falando dessa condição. Estar no estado hominal é um estado de ser. Mas eu e a pedra somos por isso. Compreende? Na verdade, gente, nós estamos sempre dando nomes, significados, para ajudar a nossa curta compreensão intelectual, racional. Porque coisas dessa maneira, a gente vai crescendo com elas. Conceitos nós vamos construindo. Desde um conceito acanhado a um conceito mais elevado, segundo a minha capacidade. E a capacidade de cada um. Tem gente que vai entender, então eu era luz, virei corpo, vou voltar para ser luz, já está ótimo. Tem gente que fala de todo o processo de condensação até chegar no corpo. Também está ótimo, não é verdade? O que conta para nós é o nosso nível de consciência. Eu já tenho algum estímulo para trabalhar no meu caminho de purificação, o meu caminho de volta à casa do Pai? Tem, não tem? Então ele fala que perceber que a vontade do ego, o orgulho e o medo existem dentro de nós é o nosso propósito. A maioria de nós ainda não reconhece que a vontade do ego e o orgulho do medo atuam em nós. É a própria expressão do nosso ego. Percebe? E aí ele fala que eu vou saber que isso existe dentro de mim, o grau em que existe, como um interage com o outro e como um é dependente do outro. Ou seja, eu tenho os três. A vontade do ego, o orgulho e o medo, eles interagem e são interdependentes um do outro. Não é verdade? Se alguém disser assim, então você é orgulhosa, o que vocês acham que eu vou responder? Sim. Eu? O próprio ego diz assim, porque é um ego orgulhoso. Então nós vamos entender também, olha só, como é que a vontade do ego, o orgulho e o medo se conectam. Como é que eles andam juntos? Vocês têm ideia? Por que não se pode pensar em um sem o outro? Vem a vontade do ego, o orgulho e o medo. Imediatamente. Andam juntos, entrelaçados. Se vocês têm, ele diz assim, o que está entre aspas é da palestra. Se vocês têm um, devem ter todos os três atributos. Um mais forte, o outro mais forte que o outro, ou mais aparente, ou mais consciente. Então, às vezes, eu tenho mais medo. Então, tem atitudes passivas, não tem? Estou sempre escondendo a vontade do meu ego. Não é verdade? Às vezes, tenho orgulho. Estou sempre me colocando acima. E o orgulho me deixa inchadão. Vou ficando superior a todas as outras pessoas. Às vezes a vontade do ego impera.
só vale a minha vontade. A do outro não interessa. Vou falar egoísmo. Isso, a vontade do ego também pode ser lida como egoísmo. Egoísmo. Isso. Se eu traduzir egoísmo, eu vou dizer vontade do ego. Não é verdade? Então tá aqui, ó, a vontade fica mais clara para nós, porque se eu pensar em egoísmo, eu estou vendo o ego circulando sobre eu mesmo. E aqui eu estou falando da vontade que eu própria manifesto. Ela atua em mim porque ela é fruto de algo que se manifesta em mim. Então, às vezes, um é grande, outro é pequeno, estão sempre girando como esse mecanismo aí. E aqui ele traz também para nós, alguém lembra desse local? Arroz. Ainda não? Aqui lá não fala. Então, é que ele faz também uma diferença para nós sobre livre-arbítrio e vontade do ego. Livre-arbítrio, nós todos temos a oportunidade de ir vendo, não é verdade? A doutrina dos espíritos e a própria espiritualidade fala que nós temos livre-arbítrio. Alguém aqui não tem? Isso dá uma discussão para muitas vidas. Então ele diz que o livre-arbítrio pode ser usado para o bem e para o mal. Vocês concordam? Sim. Eu escolho. Dinheiro é bom? Pode ser, eu posso usá-lo para o bem e para o mal. Inteligência é boa? E é virtude, hein? Posso usá-la para o bem ou para o mal. Tudo que se manifesta nesse mundo, eu tenho, então, a vontade de Deus só pode ser obtida usando livre-arbítrio. Porque eu é que escolho seguir a vontade de Deus. Não é verdade? Se eu uso para o bem e o mal, e se me afasto da vontade de Deus para mim, é por livre-arbítrio. O livre-arbítrio, então, é uma escolha, uma decisão para fazer algo. Não é escolha e decisão só para ficar entre o anjo e o demônio dentro de mim, naquela total discussão de quem é que vai ganhar. Não é verdade? Mas é uma escolha, uma decisão para a atuação. O autodesenvolvimento só pode ser alcançado pelo pleno uso do livre-arbítrio. Claro, né, gente? Se não for eu que escolho, e é um de vocês, ou a espiritualidade, ou seja quem for que escolha para mim, isso não é livre-arbítrio. Você pode me dar uma sugestão e eu dizer assim, legal, aceito. Fica claro? Por exemplo, uma pessoa fala assim, não, ele foi para lá porque ela levou ele. Ele foi porque ela estimulou, falou, mas ele em algum ponto decidiu ir. Usou da própria escolha. Eu vim arrastado, que seja. A maioria de nós chegou aqui arrastado pelos amigos espirituais. Não é verdade? Mas uma pequena porção nossa disse, eu vou. Com todas as dificuldades, com tudo o que acontece, eu escolho. Decido e faço. A vontade do ego, como é que ela é então? A vontade do ego, ele chama do pequeno eu, cega, imatura, obstinada. Cega porque vê só a si mesmo. Busca obter o que quer a despeito das consequências e dos prejuízos que possam causar aos outros ou ao self, a si mesmo. Não é verdade? Então a vontade do ego é uma vontade cega, imatura e obstinada. Obstinada porque se ela decide uma coisa, ela não abre mão dessa coisa. É verdade? Vocês lembram quando eu falei do pensamento tipo certo, pensamento positivo, tipo certo e errado? Eu sei o que quero, não abro mão do que eu quero e vocês vão fazer o que eu quero. Isso é o ego menor, cego, imaturo, obstinado. Você já viu o que é obstinação?
O time tá ganhando, perdendo de 7-1 e eu tô acreditando. E se ele fez isso em 10 minutos, em 2 nós vamos resolver também. Isso é ego, cego, imaturo, obstinado. Todo mundo entendeu. Então ele diz também que cada ser purificado deseja talvez inconscientemente coisas que são erradas e coisas que são contra a lei espiritual. O que ele está dizendo para nós? Que todo ser no caminho dessa purificação deseja coisas erradas e que são contra a lei espiritual. Nós estudamos aqui também sobre as leis espirituais e vamos voltar a estudá-las, não é verdade? Porque elas dizem para mim do que é mesmo que eu estou fazendo aqui. Se eu atuo contra a lei espiritual, mesmo a caminho dessa minha desejada purificação, eu desejo. E nós vamos saber que o desejo brota dentro de nós. O que eu queria mesmo era matar o sujeito. Não é verdade? É uma coisa que eu vou considerar contra a lei espiritual. Não matarás. Mas consciente deste meu propósito, da vontade do meu eu pequeno, eu escolho onde atuar. Compreende? Livre-arbítrio. Esse conflito entre o desejo consciente e inconsciente representa o maior empecilho do seu desenvolvimento. Nós não temos aqui a chave interior de nossos pensamentos e sentimentos, abrindo a nossa consciência para dizer o que é que eu devo fazer, devo escolher, a maioria das vezes. Porque os desejos conscientes e inconscientes ficam brigando lá. Ó. Um é inconsciente, o outro é consciente. O inconsciente, a maioria das vezes, pula na frente e atua. A consciência vai embora. Eu sei que eu não devia fazer, mas... Vocês já fizeram dieta para o tratamento espiritual? Já fizeram de quinta, sexta... Quando chega sábado na hora do almoço, põe uma coxa de frango e nheque nela. Já, né, Luciano? Percebe como acontece? O inconsciente que faz aquele... que permite você fazer todo o esforço consciente, tchum, pula na frente, joga tudo fora. A pessoa espiritualmente subdesenvolvida usará a vontade do ego para servir às suas imediatas e aparentes vantagens, desconsiderando todas as leis espirituais e humanas. Desconsidera tudo. Não é verdade? Se você tiver a oportunidade de fazer uma coisa que seja a sua própria vontade, você vai esquecer do que é a lei espiritual ou às vezes até humana. Estou com muita pressa. Avanço o sinal, não é verdade? Desconsiderei uma lei humana. Passo em cima de um sujeito, desconsiderei a lei espiritual e vou embora. Você é a balada da nuvem? Sem falar dos nossos muitos pensamentozinhos e sentimentozinhos, como diz a Adélia Prado, que fazem isso conosco. Nos leva a desconsiderar leis humanas e espirituais. No pensamento e no sentimento, a gente desconsidera até as leis naturais, até a lei da gravidade. A gente acha que uma coisa que mora aqui pode morar ali. O Paixão não faz isso? Fulano mora em Berlim, eu em Belo Horizonte. A gente acha que coração não tem distância. Não é verdade? Até isso nós fazemos. Olha o que ele fala. Reúna coragem para testar seus sentimentos,
traduzi-los em palavras concisas e claras e concisas, a fim de perceber onde você se encontra. Você é um gato ou é um rato? Onde você se encontra? De forma clara e concisa. E ele sugere que para que a gente reúna coragem para fazer isso. Isso quer dizer o quê? A maioria das vezes quem estudou conosco sobre assertividade entendeu. Eu expresso a minha vontade, a minha necessidade, clara e concisamente. Não é verdade? Expresso o meu pensamento e os meus sentimentos de forma clara, verdadeira, concisa. Isso faz com que eu encontre aquilo que verdadeiramente se passa dentro de mim. E possa então testar os meus sentimentos. Eles são vontade do meu ego, obstinado, imaturo, cego, ou eles podem ser transmutados, obedecendo até alguma lei espiritual. Sabe do que eu estou dizendo? Dá para entender? Então, às vezes eu sei, encaro, vou testar os meus sentimentos. Eu quero me casar com aquele moço ali do rabinho, achei um charme, gente. Como é que é seu nome? Daniel. Daniel, nem sabia o nome dele. Como? Daniel. Gente, mas que coisa chique. Eu ainda falei Daniel na maior pobreza. Então, desejo me casar com ele. Avalie os meus sentimentos. Eu quero só para mim. O quero do jeito que eu acho que ele é. Não quero prestar muita atenção na vontade dele, mas na minha. Expresso isso com palavras claras e concisas. Lembra o que, Andréia? Revisão diária. Sinto isso. O que é isso? Às vezes aconteceu isso na minha vida. O que eu sinto? E eu pergunto para testar. E coloco com palavra clara. Eu não vou esconder. Eu tive vontade de ninguém, de fechá-lo num quarto e prendê-lo lá só para mim. Não é nem numa casa, é muita liberdade. Não é? Então, esse desejo obstinado, cego e imaturo, eu vou testar. É isso que eu quero. E aí eu posso dizer para mim, onde é que eu me encontro? Na obstinação cega, na vontade do eu, que desconsidera tudo e todos? Ou eu estou caminhando para sair desse ciclo vicioso de me manter entre a vontade do ego, o orgulho e o medo? Entenderam? Beleza. Então nós vamos olhar agora, pus um retrato de uma pessoa que eu conheço, gente. Hã? Não foi hoje, não? Daí hoje não. Tem um amigo meu que eu chamei ele de Chipa. Chimpanzé. Então, nós vamos olhar agora onde a vontade do ego se liga ao medo. Não é verdade? E ele diz assim, o desconforto diante da vontade do ego diz que essa não pode ser atendida como manifesta, como ela se manifesta para nós. E o medo de não ser atendido acompanha e está presente. O que ele está querendo dizer? Essas são palavras do Rio. Está querendo dizer, a vontade do ego, cego, obstinado, imaturo, ela diz para mim, o que eu quero deve ser 100% atendido. Não é verdade? 100%, 95% não serve. Tem que ser tudo ou nada. Lá dentro de mim tem um desconforto, porque vontade do ego obstinada como essa não acontece. Me dá um medo danado, eu fico morrendo de medo, porque a minha vontade não vai acontecer. Ele vai sair para trabalhar de moto, vai passar tininho,
Rose, quem mais? Aí tudo olhar pra ele. Não falei nem as casadas, eu fiquei indecisa porque eu não sei. Entendeu? Todo mundo vai olhar e aí, lá dentro de mim já vai tremer aquela coisinha que incomoda. Isso chama medo. Que depois nós atribuímos um sentimento. E qual que é o nome do sentimento? Ciúme. Você sabe o que é ciúme? Medo de perder? Ciúme? Ciúme é eu querer que ela faça o que eu quero só pra mim. Já viu a vontade do ego mais obstinada que é? Como ela não vai fazer só pra mim, eu tenho ciúme. Porque se ela fizer pra Helena, ciúme. Eu quero que ela faça o que ela faz pra Helena, sim, só pra mim. Não é isso? Vontade do ego. Então, tremer um pouquinho, nós sabemos que é vontade do ego. E se ela se tremer muito, ela está bem grande. Então, tem uma vontade do ego forte, que vai gerar um medo constante dessa vontade não ser atendida. Ah, meu Deus, e se não for como eu quero? Galo vai jogar hoje, e se não ganhar? E se não ganhar? O medo vai me deixando ansiosa, não é verdade? A vontade do ego de que ganhe aumenta. A sabedoria dentro de nós sabe que nunca poderá realizar do jeito que eu quero. De que jeito isso pode acontecer? Vontade do ego 10 a 0. Vontade de Deus? O que acontece? O que acontecer, eu aceito. Vocês percebem como é interessante? O medo que dá, a ansiedade que dá é porque eu sei que a minha vontade do ego é tão forte que aquilo, e eu já penso exagerado, eu não quero que ganhe de 1 a 0, gente, é pouco. Amanhã eu vou falar assim, mas 1 a 0? Olha como que nós somos orgulhosos, tem que ganhar de quanto? 10 a 0. Ele insiste no 7 a 1, né? Não aprendeu não. Foi exercício. Eu vou ficar igual de Javan, insiste em 0 a 0, eu quero não. Todo mundo exerceu isso na Copa, né? Certamente, mas nós estamos olhando para fora e o trabalho do ego não é para olhar para fora, é para olhar para dentro, é para olhar para o meu sentimento. A sabedoria dentro de nós diz que aquilo nunca poderá acontecer, eu nunca que vou ter ele só para mim, trancado no quarto. Por menos de 30 dias ele doida, e eu também. Não é verdade? Aumenta o medo, a vontade do ego não é eliminada, ela não acaba não. O que faz com ela? Aumenta. Ao invés de diminuir, ela aumenta, porque ela continua vontade do ego, imaturo, cego, obstinado. Parece aquele ciclo vicioso. Exatamente. O ciclo vicioso do amor imaturo é a vontade do ego, do orgulho e do medo. Nós passamos por todo ele. É a forma de tratar a vontade do ego, o orgulho e do medo, é entrarmos no ciclo vicioso do amor imaturo e desenvolver. Lembram disso? Vamos mais. O medo se acasala à vontade do ego, pois lá no fundo do seu coração você sabe que todos esses desejos da vontade do ego jamais poderão ser realizados. Eu pego um bilhete